né? Pronto, já estamos gravando. Gente, eu vou baixar aqui a tela para você ver. Aí você quer que eu apague a luz para ficar melhor para você? Eu quero que você venha para perto, porque você está muito longe. Vem bem aqui para perto, ó, já que tá só eu e tu, ó. Bota a tua cadeira bem aqui. Pode vir, gente. Pronto, tá bom. Meus amores, que tal a gente pegar o livro de história? Vamos lá? Vou dividir minha tela com vocês, para a gente poder começar. Eu queria que todo mundo pegasse o livro de história. Tá? Como eu comecei a falar lá no quinto ano A, né? No capítulo 1, na unidade 1 e na unidade 2, a gente viu que... A gente aprendeu, na verdade, né? A gente conheceu que os seres humanos, eles surgiram, eles tiveram que organizar atividades, eles eram nômades, tornaram sedentários, né? E aí, depois, eles construíram cidades, viraram reinos, impérios. Isso tudo foi lá na unidade 1 e unidade 2, que inclusive a gente revisou hoje. Só que a unidade 3, ela quer que a gente entenda um pouco mais desses grupos humanos. O quê? Quer que a gente entenda o que eles pensavam, o que eles acreditavam. Ei, eu via para lá, mas a Leila estava lá e eu acabei voltando para cá mesmo. Eu queria que você saber as revisões, tá? Tá. Do integral, só a terceira etapa. A terceira Aqui, tá tá dia 12 mesmo, não precisa. Pode ser, que dia que você tem prova mesmo? Dia 25, né? É. Então, eles vão fazer revisão na segunda e na terça. Identifica naquele mesmo esquema que eu fazia contigo, de eu ficar mandando as atividades? Segunda e terça é 23, 22. Uhum. Se você me entregar até sexta-feira, dá tempo de eu mandar cedinho segunda para o Douglas formatar. Mas tem semana que vem, tem a outra, né? E não precisam ser 4, só 3 lá, tá? Não, depois deixa eu chegar em casa, deixa eu ver quantas eu vou fazer, para ficar de maneira melhor para eles. Aí, se for 2, 3, 4... E não precisa ser muito extenso, não. Pode ser mais enxuto. Daquele jeito que a gente fazia. Deixa eu ajudar, então, pessoal. Pronto. E aí, gente, o que acontece? A gente vai entender agora o que essas pessoas acreditavam. Porque hoje, por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, por que chove, né? Foi o exemplo que eu dei para os meninos lá no quinto ano A. Aí vocês vão me dizer, tia, chove porque é muito quente, a água evapora, ela se condensa nas nuvens e cai em forma de chuva, não é isso? Só que a gente consegue dar essa resposta hoje porque a gente aprendeu, porque teve cientista que descobriu isso aí, teve gente que formulou teoria. Agora, imagina lá no princípio, quando o ser humano surgiu, que não tinha nada disso. Como é que ele conseguia explicar coisas simples como a chuva, o sol, a lua, por que fazia noite, por que fazia dia? Diz. Pronto. E aí, o que acontece? A gente, nesse capítulo, nós vamos aprender o que as pessoas pensavam. E por que no capítulo 1 junta cultura e religião? Porque a religião, gente, ela foi inventada pelo ser humano. Ela foi criada pelo ser humano. Não existia religião, o ser humano que inventou. Só que se você disser assim, tia, mas ele inventou como? Surgiu do nada? Não, não surgiu do nada. Ele, através da religião, ele tentou explicar aquilo que ele não conseguia entender. Então, coisas simples do dia a dia da gente, como eu disse para vocês, lua, sol, dia, noite, chuva, até nascer, adoecer, morrer, eles tentavam explicar isso de várias maneiras, certo? Então, a gente pode entender que a religião ela é um aspecto muito importante dos povos antigos. Só que quando os seres humanos surgiram, lá no comecinho, nascimento, morte, dia, noite, terremoto, ou seja, os fenômenos naturais, eles acreditavam que eram causados por espíritos da natureza. Eles achavam que a natureza era cheia de espíritos. E esses espíritos, eles podiam causar o nascimento das pessoas e de animais e plantas. Se eles quisessem, eles podiam matar as pessoas, os animais e as plantas.
Eles podiam fazer terremoto, eles podiam fazer trovão, furacão, tudo o que eles quisessem. Então, eles diziam que esses espíritos eram super poderosos. Eles tinham super forças naturais, forças sobrenaturais. Mas isso, aí o que acontecia? Isso era na época em que o ser humano era nômade, onde ele vivia viajando de um lugar para o outro. Por isso que ele achava que esses espíritos estavam presentes nas plantas, na água, no vento, no solo, nas rochas. Eles achavam que esses espíritos habitavam esses locais. Aí o que eles faziam? Eles iam por exemplo, eles iam pescar. Chegava lá, eles conseguiam pescar um monte de peixe. Aí eles pegavam e faziam orações de frente para o rio, né, agradecendo os peixes, agradecendo que o espírito das águas tinha dado muitos peixes para eles. Se eles iam, por exemplo, coletar frutos, aí eles agradeciam às árvores pelos frutos que eles estavam colhendo, porque eles acreditavam que os espíritos viviam pela natureza, certo? Mas quando o ser humano começou a viver em cidades, em aldeias, na verdade, ele decidiu fazer uma construção e nessa construção ele passou a cultuar os espíritos nela. Vocês lembram dessas construções? Essas construções eram chamadas de centros cerimoniais, vocês lembram? Nós falamos sobre os centros cerimoniais, que era um local perto da cidade, onde eles juntavam blocos de pedras, faziam círculos, e lá eles ofereciam alimentos, eles ofereciam leite, mel, faziam danças, cantavam, tudo para agradecer o quê? Agradecer a agricultura, agradecer a caça dos animais, agradecer pela vida das pessoas. Aí eu trouxe para vocês essa pintura rupestre aí, ó. Essa pintura rupestre mostra os seres humanos no centro cerimonial, onde bem no centro cerimonial tem uma árvore. É como se essa árvore representasse o espírito da natureza, da abundância dos alimentos. E aí, se vocês veem, os bracinhos estão até para cima, né? É como se eles estivessem rezando, cantando para esses espíritos. Tudo eles faziam no centro cerimonial. O que foi que aconteceu? Nós vimos que das aldeias os seres humanos evoluíram e viraram cidades, não foi? E aí, quando eles viraram cidades, os espíritos da natureza foram se transformando em deuses. Então, aqueles espíritos passaram a ser deuses. E cada povo criou o seu grupo de deuses. Os egípcios têm os seus deuses, os gregos têm os seus deuses, os romanos têm os seus deuses, os mesopotâmicos têm seus deuses. Cada povo que foi surgindo foi criando os seus deuses. Foi assim que surgiram as religiões. E aí, gente, o que acontece quando surgiram essas religiões? Os seres humanos, eles sentiram necessidade agora de construir templos para os deuses. Nós até conhecemos um desses templos. Vocês lembram que lá na Mesopotâmia, eles construíram um tipo de pirâmide que era um templo para os deuses? Alguém lembra o nome dessa pirâmide lá da Mesopotâmia? Vou dar uma dica, começa com a letra Z de zebra. Eram os zigurates, Luíde. Eram os zigurates. Lembra que os zigurates era aquela pirâmide que no topo ela era quadradinha e lá era chamado da morada dos deuses? Os mesopotâmicos, em cada cidade, eles construíam um zigurate para homenagear um deus. No Egito, eles também construíam templos. Aí você vai me dizer assim, tia, no Egito era a pirâmide. Não. As pirâmides egípcias eram locais onde os reis, as pessoas ricas eram enterradas. Então, as pirâmides não são templos religiosos no Egito, tá? Mas eles construíam templos. Quem aqui já viu a foto da Acrópole de Atenas? Aquela construção que fica no alto da montanha na cidade de Atenas. Alguém já viu em foto? Tem aí o nosso livro. No nosso livro, no começo da unidade, deixa eu dizer até qual é a página para vocês. Aí na página 79, ó.
A Acrópole de Atenas. A Acrópole da cidade de Atenas. Isso aqui foi um templo construído pelos gregos, tá? Para homenagear a deusa Atenas. Mas tem um detalhe. Cada cidade grega possuía um templo desse tipo para homenagear um deus. Certo? Lá na cidade de Esparta, por exemplo, o templo de lá era homenagem ao deus Ares, que era o deus da guerra. E em muitas outras cidades da Grécia, tinham esses templos. Tia, então nós vamos entender nesse capítulo que a religião faz parte da cultura dos povos antigos? Exatamente. E aí nós vamos estudar 3 blocos de religião. Se a gente vai aprender a religião dos outros, calma, gente, a gente vai entender as religiões sobre a parte histórica, tá certo? Envolvendo a parte histórica e a parte cultural. Então, nós vamos entender o primeiro bloco de religiões, que são as religiões politeístas. Vamos entender o segundo bloco de religiões, que são as religiões monoteístas. E o terceiro bloco de religiões, que são as religiões orientais ou milenares. Tudo muito simples. E o mais bacana, sabe o que é? É que há muita coisa que tem nesse capítulo aqui, a gente já viu na sala de aula. Certo? Então, nós vamos começar pelo bloco das religiões politeístas. Alguém pode me dizer o que quer dizer uma religião politeísta? É uma religião que acredita em quê, gente? Vários deuses. Muito bem, vários deuses. Então, quer dizer que quando eu digo Mesopotâmia, quando eu digo Grécia e quando eu digo Egito, eu estou afirmando que esses povos, eles acreditam em diversos deuses. Aí eu lhe pergunto, são os mesmos deuses? Não. Os deuses são diferentes. Mas se eu lhe fazer uma pergunta, os deuses têm a mesma função? O que vocês acham? Tem. Vou dar um exemplo para vocês. Quem pode me dizer qual é a função dos Zeus na Grécia? O Zeus é Deus responsável pelo quê? Da chuva, do raio, do trovão, né? Vocês Ele também é do mar? O Zeus, o do mar é o Poseidon, Luíde. Ah, é, né? Esqueci. Se eu disser para vocês que lá no Egito, o deus Horus, ele tem a mesma função que o Zeus. Para os egípcios, o Horus, ele é o deus do raio, o deus protetor de todos os deuses, o deus que comanda os faraós, o céu. Se eu disser para vocês que lá na Mesopotâmia, tá? O deus responsável, o deus que tem a mesma função de Zeus, vai ser o deus Anum. Ele também vai ser Deus do céu, Deus do raio, Deus do trovão. E agora eu tenho uma pergunta valendo um pacote de fino, dentadura. Quem me diz, dentadura ou a amora? Ursinho? Valendo uma fine, ursinho. Me diga o seguinte, quem é o Deus que corresponde aos Zeus na religião dos nossos indígenas? Ah, vou lá saber. Não, dos nossos... Quem lê história em quadrinho, gente? Aparece na revista do Maurício de Souza. O personagem do Papa Capim fala muito dele. Eu não acredito que eu vou comer a finha. Ó, quem é o Deus... Tupã, tia, Tupã. Oi, Isadora? Tupã. Isadora ganhou um pacote de fino de ursinho. Isadora, tu tem que me dizer o dia que tu vai vir para poder trazer o teu pacote fino. Só em outubro, tia. Pois então você diz assim, tia Manu, eu vou tal dia que eu trago a sua fine, tá bom? Ok. Isadora, tem gente se oferecendo a comer tua fine aqui, a guardar tua fine. Não, obrigada. Eu guardo ela bem no cofre para ninguém pegar. Para guardar. Eu guardo no meu estômago, pode ser?
Gente, eu só vou dar quando ela vier, porque senão fica velhinho, né? A Fini acaba ficando velhinha. Então, eu vou colocar Isadora, ganhou a Fini. É a Dilcinho ou a dentadura, Isadora? Ursinho. Ela quer o Dilcinho. Ela é igual a tia, ela gosta da Dilcinho. Muito bem, é o deus Tupã. Para os nossos indígenas, o Tupã é o deus do sol, o deus do raio, o deus protetor de todos os deuses. Por que eu dei esses exemplos para vocês? Para vocês entenderem que os deuses, eles têm as mesmas funções, só que eles mudam de um povo para o outro, eles mudam o nome, eles mudam a forma, tá certo? Mas são os mesmos deuses. Então, quando eu falar para vocês de Mesopotâmia, Egito e Grécia, vocês vão me dizer que são povos que tinham religiões politeístas, religiões que acreditavam em diversos deuses. Compreendemos isso, gente? Beleza, diga, amor, qual é a sua dúvida? Diga. Pois é a primeira vez que eu faço isso, viu? Pois é a primeira vez que eu faço isso. Pergunta ao TT se eu fiz na sala dele. Nunca fiz na sala dele, pro teu irmão. Gente, vamos começar. Tu aguenta só um pouquinho para tu não perder a aula? Pois vai lá. Vamos começar pela Mesopotâmia. Os deuses da Mesopotâmia, eles eram vários deuses, por isso que eram politeístas. Eles construíam templos para esses deuses, que eram os zigurates, né? Os zigurates eram considerados a morada dos deuses na Terra. E esses deuses tinham a forma antropomórfica. Tia, o que quer dizer que esse deus tinha a forma antropomórfica? Quer dizer que eles tinham a forma de seres humanos. Ingrid, pode botar para cá, perto de mim aqui, sem problema nenhum. O que quer dizer que eles tinham a forma antropomórfica? Quer dizer que eles tinham a forma de seres humanos. Aí, para vocês entenderem melhor, eu coloquei um desenho aí do deus Marduk. O Marduk, ele era filho de outro deus e era protetor também da Babilônia. Se vocês verem, o Marduk é igual ao ser humano. Tem braço, perna, orelha, olho, né? Então, ele tinha a forma antropomórfica. É claro que ele usava uma roupa super design, né? Toda bordada, né? Aí, se você me perguntar, tia, se os deuses da Mesopotâmia eram parecidos com seres humanos, o que diferenciava os deuses da Mesopotâmia dos seres humanos? Aí, gente, a gente vai entender que é porque os deuses, eles eram gigantes, eles tinham poderes e eles eram imortais. A Ingrid está me fazendo a seguinte pergunta: tia, realmente existia? Aí eu vou dizer para vocês, gente, tudo isso aí para a gente hoje é história, certo? Só que na época que os mesopotâmicos viviam, eles acreditavam que todos esses deuses existiam. Eles acreditavam que, por exemplo, se eles tivessem saúde, é porque os deuses queriam. Eles acreditavam que se eles adoecessem, é porque um dos deuses estava com raiva deles e queriam castigá-los. Então, eles acreditavam, os mesopotâmicos acreditavam que esses deuses existiam. Hoje, a gente sabe que isso aí é um conjunto de histórias, tá bom? Vamos agora para o Egito. Os egípcios também vão ser politeístas. Cadê teu livro, Ingrid? Ingrid, mulher. Os egípcios, eles vão ser politeístas. Ou seja, vão acreditar em diversos deuses. Só que os deuses egípcios, eles não têm só uma forma como os da Mesopotâmia. Eles possuem 3 formas. Os deuses egípcios, eles podem ter a forma antropomórfica. Tia, o que quer dizer a forma antropomórfica? É a junção de 2 palavras, gente, ó. Essa palavrinha aqui, ó, antropo, significa ser humano. E essa palavra mórfica significa forma. Então, quando eu digo assim, ó, antropomórfico, eu digo que é a forma de ser humano. A segunda forma que eles podem ter,
a zoomórfica. Zoo em inglês quer dizer o quê? Zoo quer dizer animal, né? Zoo é animal. Não é não. Zoológico é o espaço do animal. Não é não, tia. Animal em inglês é... Calma, deixa eu ver aqui. Animal. Zoo, Animal. zoo, Animal. que é zoo, né? Eu digo Animal. né? Então, quando eu digo a forma zoomórfica, eu estou dizendo que esses deuses eles têm a forma de animal. E ainda existe uma terceira forma que junta as Tia, duas. animal em inglês é animal, só que o jeito de falar é Animal. diferente. É porque o zoo, a palavra zoo, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu ver se ela vem do latim ou é do grego. Só um minutinho. Zoo significa jardim zoológico. Em inglês, Yep. é de origem grega, que significa animal, viu? Zoo vem do grego e significa animal. Então, quando eu digo zoomórfica, eu estou dizendo forma de animal. E tem a última forma que mistura tudo. Antropozoomórfica. Quer dizer que é a forma humana e animal ao mesmo tempo. Tia, como era isso? Eles vão ter corpo de ser humano e cabeça de animal. Sempre. Que De horrível, acordo com tia. a nova série do Netflix, é híbrido, né? Mas não, não existia esse conceito de híbrido, tem agora, né? Mas sempre eles vão ter o corpo de ser humano e a cabeça de animal. Tia, todos os deuses do Egito têm as três formas? Não. Apenas alguns. Por exemplo, vocês estão vendo essa pintura que eu coloquei na tela? É a mesma que tem no livro Nós de falando vocês. negócio, tia. Só um minutinho, Francisco. Ó, eu queria que vocês abrissem o livro e olhassem essa pintura na página 80, para vocês verem como é a mesma pintura, que eu quero mostrar os personagens para vocês. Diz, Francisco. Num anime que se chama Demon Slayer, ele tem um personagem lá que ele usa uma cabeça de javali. Mas o javali, ele não é da cultura egípcia, Entendi. viu? É que quando a senhora falou que usavam cabeças de animais, me lembrou ele. Mas, ó, a mitologia nórdica também tem essa forma. Mas o javali, ele não faz parte do Egito, tá certo? Uhum. Pronto. Aí deixa eu dizer para vocês, ó. Vamos olhar essa imagem. Vocês estão vendo que aqui no cantinho dessa pintura, bem aqui, tem um homem sentado de verde, não tem aqui? Nesse cantinho aqui, ó. Né? Atrás dele tem uma mulher, né? Os dois têm a forma humana, não tem? Os dois são dois deuses que têm a forma humana. No caso, ele é o deus Osíris e ela é a deusa Ísis. Os dois são casados. O deus Osíris é o deus do mundo dos mortos e a deusa Ísis é a deusa da família. Tá? Bem, por que eu estou falando deles? Certo? Não, é para vocês entenderem, gente, as formas. Como assim, tio? É para vocês entenderem a forma deles. Ó, o deus Osíris, ele tem a forma antropomórfica, é todo ser humano. E ela é a deusa Ísis. Se você olhar, tem outros personagens dessa imagem. Bem aqui no começo, ó, vocês estão vendo um homem ou um deus que tem um corpo de ser humano e a cabeça de um chacal. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. Tem um corpo de ser humano, ó, e a cabeça de um chacal, tipo um cachorro. Esse deus é o deus Anubis. Ele é um deus que tem duas formas. Ele pode ter a forma antroposomórfica, que é essa aqui, que ele está com o corpo de ser humano e a cabeça de animal, como ele pode ser representado apenas por um animal. Tem um outro deus aqui, que ele é super importante, é esse aqui, ó. O deus Osíris. O deus Osíris é esse aqui, ó.
O deus Osíris, não, desculpa, o deus Horus. Tia, o deus Osíris é esse de verde, que É, tá bem ali verde. na poltrona. Isso. O deus Horus é o deus que ele é filho do deus Osíris e da deusa Ísis. Ele é filho deles dois, tá certo? Ele é o deus que ficou no lugar, ele corresponde aos Zeus no Egito. Ele tem as 3 formas. Ele pode ter essa forma antroposomórfica, corpo de ser humano e cabeça de falcão. Ele pode ter só a forma de um animal, no caso, falcão. E ele pode ter a forma de um ser humano. Ele é um deus que tem as 3 formas. Tia, Zeus existiu mesmo, né? A pergunta que você fez, Lúcia, a mesma da Ingrid. No. Hoje, essa religião egípcia, ela é um conjunto de histórias. Mas na época que os egípcios criaram essa religião, eles acreditavam de verdade que esses deuses existiam. Eles não existiram. Não. Aí, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Os egípcios, eles também inventaram monstros. Esse animal que tem aqui, que parece um cachorrinho, ó. O nanaco. Né? Exatamente. Ele é um monstro. Tia, e o que esse monstro está fazendo aí? Deixa eu explicar para vocês. Não, ele é um animal. Sério. Deixa eu explicar para vocês. Tia, Oi. é que eu sempre tive uma dúvida de onde é que surgiu os cachorros. Fala, Luíde, como é que eu vou te ajudar? Sei lá. Luíde, eu posso pesquisar e te dizer depois. Eu vou pesquisar aqui. Eu vou perguntar para o meu amigo veterinário, se ele sabe. Ele tem uma dúvida de como surgiram os cachorros. Vamos lá. Gente, presta atenção. Por que eu estou explicando tudo isso de vocês? E de onde foi que surgiu essa pintura? Os egípcios, eles não desenvolveram uma escrita que nós aprendemos, né? A escrita hieróglifa. Pronto. Luiz. Aí, eles escreveram um livro. O livro é esse aqui, ó, o Livro dos Mortos. Oi, Thiago. Eu posso fazer uma pergunta para o Luigi? Tu pode responder o Luigi? Não, é tipo uma pergunta. Luiz, tu tá falando no modo ateu ou no modo cristão? Quê? Tu tá, tipo, falando no modo científico ou no modo cristão? Científico. Ah, então não sei não. Por isso que eu disse que eu ia perguntar ao meu amigo veterinário, viu, Thiago? Vamos lá. Viu? Não, vou dizer por quê. O que acontece, gente? Eles escreveram um livro. Esse livro se chama Livro dos Mortos. Por que se chama Livro dos Mortos, tia? Porque nesse livro eles contavam tudo da religião deles e eles falavam sobre o processo de mumificação. No Egito Antigo eles faziam múmias. Mas calma, tinha um motivo para eles fazerem isso. Tiago, desliga o teu microfone. Por que eles faziam a mumificação? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Tia, acreditar na vida após a morte quer dizer que quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Não. Para os egípcios, eles acreditavam que as pessoas morriam, elas iam para o mundo dos mortos, chegavam no mundo dos mortos, elas eram julgadas pelo deus Osíris no tribunal dele. Deus Osíris ia julgar essas pessoas no tribunal, dizendo se essas pessoas tinham sido boas pessoas ou não. Depois do julgamento, se essa pessoa fosse absolvida, se ela fosse uma boa pessoa, ela voltava à vida. Se ela não fosse uma boa pessoa, esse monstrinho que vocês estão vendo aqui comia o coração dela e ela ficava no mundo dos mortos. Gente, voltar à vida é você voltar para o corpo que você tem. Só que a gente sabe que quando a gente morre, tudo vai ficando podre, não é? Aí, como é que eu vou morrer e vou voltar para o meu corpo todo podre? Aí os egípcios tiveram uma ideia de inventar a conservação do corpo.
que é a mumificação. Então, Bota sal na pessoa. eles limpavam o corpo, tiravam os órgãos, limpavam cada órgão, botavam dentro, enfaixavam os órgãos como se fosse uma múmia, colocavam dentro de vasinhos e tampavam. Aí eles pegavam o corpo do ser humano, limpava e enfaixava todinho. E só um minutinho. E botava dentro de um caixão que eles não chamavam de caixão. Eles chamavam de sarcófago. Quanto mais rica fosse a pessoa, mais sarcófagos ela podia ter. O corpo dela podia ficar dentro de um sarcófago, esse sarcófago dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. E para que esse exagero, tia? Para evitar que o corpo apodrecesse. Porque eles acreditavam que quando a pessoa fosse absolvida no tribunal de Osíris e ela voltasse, o corpo dela ia estar inteirinho para ela poder usar. Tia, mas como é que isso acontecia? Eles acreditavam que magicamente, quando a alma da pessoa viesse do mundo dos mortos, entrava no corpo da pessoa e todos os órgãos entravam junto. Por isso que quando eles mumificavam as pessoas, eles enterravam as pessoas com todos os objetos que ela tinha. Eles eram enterrados com roupas, com joias, cama, cadeira, trono. Aí eles colocavam comida, água, leite, porque eles achavam que quando a pessoa voltasse no mundo dos mortos, ela ia chegar com fome. Aí você diz assim, tia, e algum voltou? Aí eu vou dizer para vocês, não. Aí você diz, tia, e como é que as pessoas acreditavam nisso se ninguém voltava? Aí entra a explicação da religião. Os sacerdotes diziam que o tempo no mundo dos mortos era diferente do mundo dos vivos. Então, quando uma pessoa passava um dia no mundo dos mortos, é como se tivesse passado 10 anos no mundo dos mortos. Geralmente, um morto ficava uma semana no mundo dos mortos. Ou seja, ficava 70 anos no mundo dos mortos, no mínimo. Isso era para justificar que você jamais ia encontrar uma pessoa que havia morrido. E os egípcios acreditavam nisso. Tá certo, gente? Vocês compreenderam tudo que eu expliquei? Agora eu vou tirar as dúvidas, né? O Tiago levantou a mão. Diz, Tiago. Tia, a purificação. É esse o nome, né? Mumificação. Ah, é que eu li em algum lugar, eu não me lembro onde era. Mas eu li que ela era feita, tipo, eles arrancavam as costelas com a pessoa viva, esperavam ela morrer. Não, a mumificação ela não era feita com pessoas vivas, Thiago. Sempre foram feitas com mortos. Essa aqui não, eu tô dizendo, tipo, uma pessoa, vamos dizer que na atividade tinha um Covid. Uma pessoa pegou Covid, aí eles fazem a purificação, tipo isso. Não. O processo de mumificação dos egípcios é totalmente diferente. E essa pintura, gente, ela mostra um faraó. Isso aqui, ó, se vocês olharem para essa pintura, aqui mostra, ó, esse homem de branco aqui, ele é um faraó, é a alma do faraó. Quem está levando a alma dele para o deus Osíris é o deus Anubis. Aí o deus Anubis leva e entrega ele para o deus Horus. Quem está anotando tudo é o deus Tote, que é o deus dos escribas. Aí o deus Horus apresenta o faraó para o Osíris e começa a contar a vida dele, a fazer a defesa dele. Aqui, o deus Anubis, ele já está na balança. Nessa balança, de um lado, tem o coração desse faraó, e do outro lado tem uma pena. É a pena da deusa Maat, a deusa da justiça. O que é que Osíris dizia? Que se essa pessoa tivesse sido boa, o coração ia ter o mesmo peso que a pena. Então, ou ia ser mais leve. Então, era uma boa pessoa. Podia voltar para o mundo dos mortos. Se, por acaso, o coração fosse mais pesado do que a pena, essa pessoa era ruim, aí o monstro comia o coração e esse faraó ficava no mundo dos mortos.
Essas pessoas que estão aqui em cima, ó, são outros deuses e faraós que viveram antes dele. Mas peraí, isso daí é quando ele morreu. Isso aqui é contando a história depois da morte desse faraó. É como eles imaginavam, Ingrid, que acontecia no mundo dos mortos. Então, que a gente sabe que não acontecia. Não, é representando a família desse faraó. Diga. Quem falou aí foi tu, Lucas? Quem foi que falou aí, gente? Pronto. Vocês entenderam? Pode. Não, eu acho que eu não coloquei nenhuma questão de vocês decorarem o nome, não. Tá certo? Diga. Pra mim é tudo igual ali. Todas as provas que eu corrigi, eu deixei com o tio William, não tem nenhuma prova comigo, não. Justamente porque, como vocês estavam vindo um grupo, outro grupo, aí a gente estava deixando tudo aí. Gente, ó, chegamos nos gregos. Os gregos também são politeístas, acreditam em diversos deuses. Só que os deuses gregos, assim como os da Mesopotâmia, eles só têm uma forma, que é a forma humana. Do mesmo jeito, qual é a diferença dos seres humanos para eles? Eles são gigantes, têm superpoderes e são imortais. Só que os gregos, eles criaram tantas histórias na religião deles, que ainda hoje é a mitologia que a gente mais conhece. A gente já viu mitologia grega em jogo, em videogame, em filme, em livro, história em quadrinho. Tudo isso fala sobre esses deuses aí. E esses deuses, eles não são só deuses. Os gregos, gente, só um minutinho, viu, Tiago? Eles criaram um grupo gigantesco de pessoas. Quando você vai contando uma história de uma pessoa, todos os personagens que aparecem nessa história têm a sua própria história. Aí uma história vai puxando outra, resultado. Olha o que foi que os gregos inventaram. Os gregos inventaram os deuses primordiais, que são aqueles que criam tudo, inclusive os outros deuses. Eles criaram os titãs, eles criaram os deuses olimpianos, que são esses que estão aí. Por que eles são chamados de deuses olimpianos? Ô tia, por favor, deixa eu falar aqui uma coisa bem rapidinho. Não, Tiago, porque eles acreditavam que esses deuses moravam num palácio gigantesco que ficava acima da montanha mais alta da Grécia. E eram 12 deuses, tá? Aí, eles criaram os semideuses. Quem são os semideuses? Os filhos dos deuses com seres humanos. Vou dar um exemplo que vocês conhecem, o Hércules. Sei falar assim, o né? Mas como é que eles são? Como é que eles nasceram? Vou explicar. Se eles Calma. são deuses, eles nasceram. Vou explicar. Calma, eu vou explicar. O Tiago também está desesperado para falar, calma. Então, eles criaram os semideuses, que são os filhos dos deuses com seres humanos, como, por exemplo, o Hércules. Eles criaram os heróis. Heróis podem ser tanto os semideuses, como pode ser o ser humano, que um deus decidiu dar a ele um superpoder, como, por exemplo, Aquiles, o Teseu. Eles criaram animais e ainda criaram monstros, como o Cérebro, que é o cão de 3 cabeças, a Medusa, a Hidra. Ainda tem os seres... Desses daí eu só conheço Poseidon e Zeus. Gente, eles criaram muita coisa e muita gente, tá? E, como eu disse para vocês, eles tinham as mesmas características do ser humano, né? Eles tinham raiva, eles tinham ciúme, eles se casavam, eles se separavam, eles brigavam. Os deuses tinham os mesmos sentimentos que a gente, certo? Só que eles eram imortais, gigantes e superpoderosos. Diz, Tiago. Aleluia. Tia, nem todos os deuses tinham formas humanas, na verdade.
tem só formas humanas. Tipo, Peraí, Ares. peraí. Ares tinha a forma humana dele. Peraí, Thiago, que teu som Forma sumiu. serpente. Tô te ouvindo não, Thiago, só um minuto. Tia, Agora tá eu tô conseguindo me ouvir ouvindo. agora? Ares não era só. Ele não tinha só a forma humana. Ele tinha uma forma que era tipo uma cobra. É porque o Hades, ele tinha o poder de se transformar em outras coisas. Não, tia, eu tô dizendo Ares. O da guerra. O da guerra, Pareceu horrível. não, mas é porque eles podiam aparecer em outra forma, Thiago, mas a forma dele só era humana, viu? Tá certo? E, tia, o Ares é o rei da guerra, é? Qual? Ares. Eu vou É mostrar que, para pelo que eu vocês aqui, ó. saiba, Kratos matou Ares. Aí se tornou o novo Eu rei da botei guerra. aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Zeus, que é o governante dos deuses, né? E comandava o céu. Essa é a Hera, que é a deusa do casamento, era a esposa de Zeus. Esse é o Ares. Irmã e esposa? Porque os deuses eram irmãos, eles casavam entre eles. O Ares era o deus da guerra, tá? A Artemis era a deusa da caça, do proteger os animais. A Afrodite era a deusa do amor e da beleza, era considerada a deusa mais bonita, né? E o Poseidon, que era o deus dos mares, dos oceanos. Aí nós temos o Hades, que era o irmão de Zeus, de Poseidon e de Hera, só que ele não vivia no Monte Olimpo. Ele era o deus do mundo subterrâneo. Ele que comandava todas as riquezas, a metalurgia, os mortos, era ele que comandava todo mundo. O Apolo, que era o deus da luz, da poesia, da música, e o Hermes, que era o mensageiro dos deuses. O Hermes era o único deus que podia ir do Monte Olimpo até o mundo do Hades. Nenhum outro deus entrava no Monte Olimpo sem permissão e nem entrava no mundo do Hades sem permissão. Só o Hermes. Tá bom? E aí, vocês entenderam? É difícil, gente? Não, né? Eu acho legal. Eu também acho super legal. Mas essa que eu gostei, porque fala de história. Pois vamos fazer a questão de número 1 rapidinho? Vamos lá? Vamos fazer a questão. Ingrid, eu vou lhe dar uma folha. Você vai responder e eu quero ver no seu livro respondido depois, viu? Diz, Thiago. Ô, tia, voltando sobre Ares, sabe, né? Porque, tipo, Kratos é o novo rei da guerra, de acordo com a mitologia. E chega a ter um jogo que se chama God of War. Thiago, peraí, fala sumiu sobre a tua vida dele voz, e Thiago. ele é feito. Hã? Quê? Tô ouvindo, Thiago, diz. Ó, tia, é porque o Ares não é mais o rei da guerra. O rei da guerra é Kratos. Não. Que criaram um jogo sobre ele. Só que pela mitologia, Kratos matou É porque o é Ares. assim, gente, ó. A Ingrid me perguntou como é que esses deuses surgiram. Lá no 6º ano, a gente vai falar sobre eles, a gente vai entender como é que eles surgiram. Mas é assim, existiram deuses primeiros que criaram esses novos deuses. Que eles se casaram, tiveram filhos que são esses deuses, tá certo? Agora, de onde surgiram os primeiros deuses, a gente não sabe. Eles que inventaram. Tia, Oi. eles surgiram do Olimpo. O Olimpo os criou. Não, mas não foi o Olimpo que criou. O Olimpo ele foi criado antes desses deuses, Thiago. Não, tem uma rocha debaixo do Olimpo que criou os primeiros deuses. Ah, sim, você está falando da rocha que criou os deuses primordiais, né? Os primordiais. Ah, certo. Bem, a primeira questão, gente, pergunta assim, ó. Quais eram as crenças dos primeiros grupos humanos? O que é que eles acreditavam? Nós vimos que eles acreditavam que os fenômenos naturais eram controlados por espíritos, né?
Tia, posso falar um negócio? Vamos colocar aí na resposta como é, Lúcio. É por causa que sobre o que o Thiago falou, que o Kratos é o rei da guerra, é por causa que no jogo que se chama God of War, ele mata, tipo, ele mata Zeus, ele mata vários deuses. Por isso que tipo, ele não foi, pelo menos eu nunca joguei, mas pelo que eu saiba, ele nunca foi denominado um deus. Ele sim se denomina um deus por causa que ele já matou vários deuses. Por isso. O jogo, gente, ele não é fiel às histórias dos gregos, tá certo? É só um jogo. Eles adaptam, eles criam personagens, tá bom? Eu tô olhando aqui, ele tá dizendo que o Kratos da mitologia ele é filho do filho do Titã Palas, filho de Crio e Estige, uma ninfa, filha de Tétis. Vamos aí, a questão de número 2. Na verdade, Em Francisco, relação às crenças Kratos. religiosas, os povos da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, eles vão ser o quê? Politeístas ou monoteístas? Politeístas. Aí ele pergunta, politeístas, porque eles acreditam em diversos deuses, né? Aí tem uma perguntinha na questão 2, pede para a gente justificar a resposta. Aí nós vamos dizer, porque eles acreditavam em vários deuses. Nós vamos justificar dizendo que eles acreditavam em vários deuses. Diz, Tiago. Tia, eu quero responder sobre a pergunta, a coisa que o Francisco falou. Na verdade, como é que é o nome dele? O Kratos é filho de Zeus. Tia, eu tô travado? Eu tô todo travado. Kratos é filho de Zeus. E Zeus, ele, tipo, pediu pra Ares controlar o Kratos. Então, quando ele controlou o Kratos, ele forçou ele a atacar uma vila, que nessa vila morava a mulher e a filha dele. Aí, ele só conseguiu salvar o filho dele, aí ele ficou, tipo, querendo matar Zeus, aí ele matou Ares, depois vai tentar matar Zeus, e aí ele vai... Como é que é o nome disso? Ele vai... Tiago, mas deixa eu te dizer uma coisa, Tiago. Eu tenho que ver no meu livro de mitologia a história mesmo do Kratos. Porque, assim, os jogos de videogame, filme, eles costumam mudar algumas coisas. Não, tia, eu não sei todas as histórias gregas, não. Eu acho que eu não sei nem um décimo das histórias gregas. Eu pensava que o Kratos ele era, assim, uma história inventada, mas eu não sabia que ele era... Não, ele existiu, Francisco, mas eu tenho que ver se no jogo de videogame segue como os gregos fizeram, entendeu? Tia, na verdade, eu fiquei meio curiosa, eu pesquisei um pouquinho sobre Kratos, aí eu percebi que é assim mesmo. É Kratos, não Kratos, meu Deus. Eu chamo ele de Kratos, calma. Kratos é uma Gente, vocês entidade fizeram a do primeira e a segunda, eu posso ir para a terceira? Kratos. É Kratos. Não sabe pronunciar o jogo que o cara joga. É que eu chamo ele de Kratos, então aqui, ó. Deu certo, gente, eu posso ir para a terceira. Kratos. Tem terceiro nessa página? Tem, Acontece né? uma guerra entre os gigantes e os deuses. Vamos lá para a terceira questão. O filho... deixa. Tia, pode ir para a terceira. Estou só esperando aqui a Ingrid. Pronto? Terceira. Quantas religiões você conhece? Você conhece pelo menos uma, né? Que é a sua. Então, escreva o nome da sua religião.
Você pode escrever o nome da sua religião e você pode escrever agora, por exemplo, a mitologia grega, você pode colocar a mitologia egípcia. Vocês acabaram de conhecer, não foi? Miguel, espera aí que faltam 7 minutinhos de aula. Tá? Gente, agora nós vamos para o bloco das religiões monoteístas. As religiões monoteístas são aquelas religiões que só têm um Deus. E a gente vai conhecer 3 delas. Nós vamos conhecer o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Calma, é isso mesmo. Ó, essas 3 religiões, elas vão ter algumas semelhanças. A primeira delas é que elas acreditam em um único Deus. O judaísmo tem o seu Deus, que pode ser chamado de Iavé, Javé ou Jeová. O cristianismo tem o seu Deus, que não tem nome, ele é apenas chamado de Deus. E você tem o islamismo, que o Deus do islamismo é chamado de Alá. Então, a primeira semelhança entre eles é que cada um deles só acredita em um Deus. A segunda semelhança é que todos eles surgiram numa região do mundo chamada Oriente Médio. Tia, onde é que fica esse Oriente Médio? O Oriente Médio é onde fica hoje, na Ásia, os países como o Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, Arábia Saudita. Nessa região surgiram essas 3 religiões. Quem segue o judaísmo é chamado de judeu. Quem segue o islamismo pode ser chamado de islâmico ou muçulmano. E quem segue o cristianismo depende. Por que depende? Quem segue o cristianismo, ele é chamado primeiro de cristão, porque ele acredita em Jesus Cristo. Só que ele pode ser cristão católico, se ele seguir a religião católica. Ele pode ser cristão ortodoxo, se ele seguir a igreja ortodoxa. E ele pode ser cristão protestante ou cristão evangélico, se ele for evangélico. Pode ser um dos 3. Mas quem segue o cristianismo é cristão, tá certo? Se você me perguntar, tia, eles têm outras semelhanças? Tem. Vou dizer outra para vocês. Cada um deles tem um livro sagrado, um livro que tem as orações, os rituais e as festas. O livro do judaísmo é chamado de Torá, o livro do cristianismo é chamado de Bíblia e o livro do islamismo é chamado de Corão ou Alcorão. Tem outra semelhança. Cada um deles teve um ser humano que ensinou a religião. No judaísmo, tiveram os profetas começando com Abraão. Abraão foi o primeiro profeta. Ele que começou a ensinar a religião judaica. O cristianismo teve como profeta Jesus Cristo. Foi ele que ensinou o cristianismo. E o islamismo teve como profeta Maomé. Maomé foi quem ensinou para os árabes a religião islâmica. Eu vou repetir tudo de novo. Eu estou só botando para vocês entenderem. E eles têm uma última semelhança. Qual é a última semelhança? Cada um deles construiu um templo religioso para os seus deuses. Por exemplo, no judaísmo, quando um judeu ele quer ir rezar, ele vai até um local chamado sinagoga. Lá, ele encontra o rabino para fazer as orações. O rabino é como se fosse o padre dos judeus. Tá certo? Se o cristão ele quiser rezar, ele vai até um local chamado igreja e lá ele encontra o padre ou o pastor e vai fazer suas orações. E se um islâmico quiser rezar, ele vai até um local chamado mesquita. Tia, se eu estiver fazendo tarefa ou prova e a senhora me perguntar quais as semelhanças entre essas religiões, eu tenho que colocar tudo isso? Não. Basta você... Exatamente, basta você dizer
que elas são semelhantes porque elas acreditam em um só Deus, elas são monoteístas, e que elas surgiram na mesma região no Oriente Médio. Aí, se você quiser colocar que cada uma delas tem um templo, tem um profeta, um livro, pode ser também, tá certo? Diz, Thiago. Tia, os Islanders, Islander, Islâmicos ou muçulmanos. Os muçulmanos são. Os muçulmanos, cara, que nome irado. Os muçulmanos são tipo espíritas. Não. Os muçulmanos são pessoas que acreditam no islamismo, que é uma religião monoteísta, como eu estou dizendo para vocês, onde eles seguem regras muito rígidas. Geralmente, a maior parte das pessoas que são islâmicas, elas moram em países no continente africano, como no Egito, por exemplo. Hoje, no Egito, as pessoas acreditam no islamismo e não mais naquele monte de deuses. Os árabes, boa parte dos árabes são islâmicos, tá? Geralmente, eles usam... É 100% do Egito que é... Não. A maior parte do Egito. Tá certo? Tipo, em porcentagem, é meio que 90%. A maioria. Tipo assim, Thiago, 80%. Obrigado, tia. Gente, aqui, as características que eu disse para vocês do judaísmo. Eu coloquei um monte de imagens sobre eles aqui, Aqui a gente tem, a comida deles, eles fazem muitos doces que a gente costuma comer, que são difundidos, as pessoas gostam de, principalmente doces folheados. Isso aqui, é o livro da Torá, mas a Torá geralmente ela é representada assim, como um pergaminho. Aqui dentro tem tudo da religião deles. Aqui, é um castiçal de 7 pontas, quer dizer que é tudo que os judeus têm que seguir na vida, que eles têm que ser honestos, têm que ser humildes, têm que respeitar a família, têm que ajudar o próximo. Cada pontinha dessa é um ensinamento que eles têm que cumprir. Aí aqui a estrela de Davi, que é a estrela de 7 pontas. Alguns judeus não se vestem como a gente, eles se vestem com a roupa toda preta, de manga comprida, usam essa cartola, tá certo? Mas nem todos, só alguns. Tá bom? E os judeus, eles recebem... eles têm que respeitar a família, eles têm que ter cuidado com a alimentação deles, eles têm que se dedicar ao trabalho e têm que cumprir as suas obrigações religiosas. O livro deles, como eu disse, é a Torá, que é esse aqui, Diga, amigo. Só que assim, esse tipo de Torá, ela geralmente fica dentro da sinagoga. Aí, para eles levarem para casa, eles levam assim, como se fosse um livrinho simples. Certo? Diga, amor. Já vamos. Não, já vamos. O cristianismo, eu coloquei aqui os símbolos do cristianismo, O cristianismo tem como símbolo aqui, o Papa, o Padre, a Páscoa, né? O crucifixo com Jesus, a igreja, o Espírito Santo. Gente, os cristãos, eles eram perseguidos demais pelos romanos, porque os romanos queriam que todo mundo acreditasse nos deuses deles, até que eles conseguiram convencer as pessoas a acreditar numa religião pacifista, que pregava o amor ao próximo, o bem de todos, e aí surgiu o cristianismo com Jesus Cristo. Só que como o Império Romano era muito grande, o cristianismo acabou se espalhando pelo mundo todo, e hoje em dia, uma religião que tem o maior número de fiéis é o cristianismo. Só que esses fiéis podem ser católicos, ortodoxos ou evangélicos. Tá certo? Mas geralmente falam mais. Isso. Aí aqui é a Bíblia dos cristãos, né? Que é o livro que eles seguem. E por último, eu coloquei para vocês aqui o islamismo. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao islamismo, porque o livro Corão deles, ele não é um livro de história. Ele é um livro todo rimado. Quando você escuta um árabe lendo o Corão, a impressão que dá é que ele está cantando, porque é tudo rimado, tá? E aqui, gente, é a única pintura que tem a imagem de Maomé. Para os muçulmanos ou islâmicos,
o Maomé, ele não pode ser representado em pintura, nem ele, nem o Deus Alá. Os cristãos têm esculturas, não tem? Estátuas de santo, Jesus Cristo, né? Pintura. Os muçulmanos não. Tanto é que essa única pintura que tem Maomé, você não vê o rosto de Maomé, é borrado. Porque eles não podem representar Maomé. E essa pintura, ela representa no dia que o anjo disse para o Maomé que ele tinha que convencer os árabes a se tornar monoteístas, acreditar no único Deus que era Alá. Porque antes disso, os árabes também eram politeístas. Aí o Maomé conseguiu convencer todo mundo a seguir o islamismo. E hoje em dia o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Eles são os islâmicos ou muçulmanos. Gostaram da aula? Pronto. Aí é o seguinte. Quando for na aula da próxima semana, nós vamos responder a página 83, tá certo? E vamos concluir o capítulo, tá bom? Mais de uma o quê? Pode. Eles permitem, pode. Casar mais de uma vez, né? Desde que tudo que ele dê para uma esposa, ele dê para a outra igual, exatamente. Meus amores, a tia Manu quer agradecer demais vocês terem aparecido na aula, terem estado presentes na aula. Desejo a vocês amanhã um bom descanso, bom dia do estudante, tá bom? Amanhã é feriado. Beijo, gente. Muito obrigada, Marina. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Tchau, Cecília. O tipo de estudante não faz sentido, mas o realmente não faz sentido. Tchau, amor.